Hoje é com alegria, satisfação que a gente recebe a visita do Newton, uma pessoa que a gente tem um carinho e apreço muito grande pelo trabalho que ele desempenha e pelo ser espiritual que ele é. Para nós é uma alegria muito grande receber na nossa casa, viu? Fica à vontade, tá? Boa noite a todos e todas. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos proporcione nessa noite mais alguns momentos de paz. Alguns anos na doutrina espírita, estudando, desde quando eu comecei a me identificar com a ideia, com uma preocupação. Eu não queria que a minha mãe morresse. Eu tinha muito isso na minha cabeça. Aos 12, 13, 14 anos. Eu tinha muito medo de perdê-la. E na minha mente vinha: o que acontece? Mas eu não tinha nenhuma informação espírita. Mas eu tinha um medo danado de ficar sem ela. Porque aos 12, 13, 14, no sítio, nós somos crianças. Imagine que há 30 anos atrás, não tínhamos a internet, não tínhamos as facilidades dos videogames, não tinha nada disso que promove, acelera o crescimento da criança, o entendimento dela. Eu tinha muito medo de perder minha mãe. Sempre fui muito apegado com ela, sempre queria estar perto, nunca fiquei longe, nunca havia dormido fora de casa, fora da presença dela. E me vinha aquilo e eu me perguntava: e se morrer? Eu falava morrer, eu não conhecia a palavra desencarnação. Como é que eu vou ficar? O que continua? Eu não aceitava mais a ideia do morreu, acabou. Ali aos 13, 14, quando eu ganhei do meu tio um livro, esse mesmo que está aqui, ó, mas era um de bolso. Hoje eu não daria conta de ler aquele livro mais, porque o olho já não vê. O Evangelho segundo o Espiritismo. E aquele livro lentamente fora mudando a minha visão. Eu já destoava dos meus amigos da época. Aliás, agora depois de 21 anos, vindo para cá, ele conseguiu o meu contato e me ligou. Por isso que eu estou contando isso aqui. 21 anos depois. Eu não tinha com quem conversar esses assuntos de espiritualidade. Eu tinha um medo danado. E aquele livro, falando de continuidade da vida, falando de caridade, de amor, ele foi me fortalecendo de tal modo, foi me aproximando de pessoas que começaram a me explicar, como o seu Sebastião Beltramini, que me atendia todas as noites que eu fugia da escola, para que ele me explicasse o livro, porque naturalmente eu não entendia tudo que estava ali. E o seu Sebastião, você conhece, né? O seu Sebastião da tua cidade. O seu Sebastião, ele tinha a paciência de quem já tem quase 80 anos. E passado o tempo, ele já sabia que eu ia, ele levava uma mensagem dessas que nós recebemos aí na porta. E foi nascendo um carinho entre nós. Em seguida, eu ganhei o livro Nosso Lar. Eu já contei isso aqui. Aí nós líamos o livro Nosso Lar, em voz alta, enquanto minha mãe trabalhava. Nós revezávamos, eu e minha irmã, para que a minha mãe pudesse ler. Ela sabe ler, mas não tinha tempo. Então ele se tornou a novela da nossa casa, esse livro. Era ele que nos sustentava. E a partir desse segundo livro, eu já tive certeza que tinha uma continuidade. Aquele medo desapareceu. Aquela impressão de vazio, para onde vai, eu já não brigava mais com o morreu, acabou. Eu já sabia que continuava ali naqueles os 2 primeiros livros. E dei sequência nos estudos, claro. Mas eu comecei para me confortar diante de um sentimento de medo.
Hoje, sinceramente, eu não sei como eu reagiria na ausência momentânea de um ente querido próximo. A minha mãe, o meu sobrinho, meu pai, eu não sei. Eu acredito que eu vou sentir a dor da falta, da ausência, mas eu já tenho uma projeção de onde eles estão. Vou enxergá-los. Para o médico de psicografia, no meu caso, a coisa mais difícil que tem é receber mensagens de parentes, de pessoas próximas. Eu tenho a minha avó no mundo espiritual há 3 anos, e eu recebi poucas cartas dela, embora o assédio da família seja grande. As pessoas nos pressionam. E aí, a avó mandou? A mãe mandou? Como se fosse um canal aberto. Mas seria muito complicado se eu recebesse sempre mensagens de um familiar meu, em detrimento dos outros, né? E isso não acontece. Passam meses sem que ela escreva nada. Mas a gente sofre esse assédio. E por que é difícil? Porque eu conheço a vida da minha avó. Eu conhecia ela. Eu conheço todos os nomes dos filhos, dos netos, dos bisnetos, as histórias. Eu era muito chegado dela. O que nós teremos de novo nessa carta? Que eu não saiba, muito pouco. Só se contar da infância, da juventude dela. Mas ela começa a contar para os filhos do ambiente onde ela vive. Volta para a nossa mente as mesmas ideias que eu tinha no início, que deve ainda pairar na mente dos nossos entes queridos, dos meus primos. Ela retorna fazendo o mesmo papel, visto que ela aprendeu a ler e escrever lendo os livros espíritas, e sempre foi católica. Não perdi uma missa, um domingo, mas ela aprendeu a ler nos livros espíritas. E tinha o entendimento da continuidade da vida, do modo dela. Todos nós, raramente algum, não vai chegar nesse momento de colocar à prova aquilo que sente, diante daquilo que estuda. Nós vamos chegar a um momento, não é? Sexta-feira, eu conversei com uma mãe, e ela, na outra sexta, ela me disse que estava com um problema de saúde muito sério. E ela sempre me disse: eu não vejo a hora de ver meu filho. Ela tem um filho do mundo espiritual. Eu falei: olha, fulana, se acontecer isso que você está dizendo, tua passagem está comprada e paga. E ela teve o resultado, e o resultado não foi bom do exame. Nessa sexta, ela não conseguia descer do carro. Ela é espírita há mais tempo que eu, porque o exame mostrou que provavelmente ela vai para o mundo espiritual. E ela queria que eu a atendesse, e não deu tempo. Eu falei com ela hoje, liguei, porque ela estava tão chocada que ela foi embora. Mas um dia eu disse para ela: mas não era isso que você queria? Eu queria, mas... Então, até que ponto o Espiritismo entrou em nossa vida? Até que ponto nós somos realmente espíritas? Até que ponto eu aceito a desencarnação como uma passagem realmente para um mundo de vida? E Deus vai nos treinando devagar com aqueles que vão primeiro. O nosso sentimento vão sendo treinado. Perguntaram a São Francisco de Assis: se você soubesse que ia desencarnar hoje, o que você faria? Ele estava regando as plantas do jardim. Ele respondeu: eu continuaria jogando água nas flores. Não tem o que fazer. Porque se a vida espiritual verdadeira, se essa ideia está dentro de nós, nós não devemos ter o medo. E a gente tem espírito, tem ideia que a gente desencarna e vai passar um filme na nossa mente, né? Deve ter uma salinha logo depois aqui da passagem, né?
Deve ser o limbo. Tem uma salinha com um projetor desse. Antes de qualquer coisa, vão passar o filme da tua vida. E deve ser a coisa... Aí nós devemos temer mesmo, né? Porque não vai passar somente as coisas boas que nós fizemos. Passariam aquelas coisas que nós não queremos que ninguém saiba. Que nós achamos que ninguém viu, nem Deus. É aí que a gente enrosca. Com a própria consciência. Porque desencarnar é como dormir. Toda noite alguém desencarna, não é? A gente deita, dá um torpor, um sono, não controla, acorda no outro dia. Desencarnar, a gente vai fazer a mesma coisa e acordar em outro plano. E se não falar qual é o plano, nós não sabemos que desencarnou. A gente acha que está em algum lugar. Esse filme não vai passar, não se preocupe. Não passa. A Zíbia diz que passa nos livros dela. Talvez para os espíritos mais evoluídos, que tenham condições de suportar, eles consigam, nesse momento, relembrar muitas coisas, porque na verdade só tem coisas boas para relembrar. Imagine que eu chegando do outro lado, já perturbado, porque também há uma separação, não entendendo direito, ainda tenho que resolver todos os meus problemas num segundo. Que pai é esse? Que pai de amor é esse? Deus, que nos faz resolver tudo de uma hora só. Se nós não fazemos isso com os nossos filhos. Se o nosso filho vai mal na escola, nós vamos orientar. Se for muito mal, vamos arrumar um professor particular. Vou tirar a surra que alguém pensou aí. Não precisa bater. Nós vamos orientar. Se continuar indo mal, nós vamos dar um jeito. Nós vamos conversar, nós vamos sentar, mudar de escola. Nós vamos fazer tudo para que ele possa evoluir e crescer. E por que é que nós achamos que Deus é implacável? Eu vou te cobrar e pronto. Você pisou para o lado de cá, eu te pego. E a gente ouve falar assim, vai chegar teu dia. Alguém irritado fala, o dia dessa pessoa vai chegar. Por quê? Porque nós temos a consciência, nós aprendemos no senso comum, que tem um juízo final para cada encarnação. Que nós vamos ter que acertar ali. E sinceramente, nesses 16 anos de psicografia, dá em torno de, eu fiz uma conta, mais de 16 mil psicografias nesse período. Eu não encontrei alguém que tenha visto esse filme, o próprio filme. Ninguém relatou o filme completo. Eu imagino que a hora que eu me der conta que eu estou distanciado da minha mãe, eu vou pensar, por que eu tratei ela assim em alguns momentos? É normal. O filho, quando vai morar fora, ele volta um doce. Ele volta macio, né? Desambientado. Fala, por que não é assim sempre, né? Porque não é mais o ambiente dele. Aí ele começa a lembrar, acostumar e volta a ser o que era. No mundo espiritual, nós vamos sim relembrar dos entes queridos com o mesmo sentimento, o mesmo amor. Só que tem um detalhe, a consciência vai expandir. O que é a consciência expandir? Quando eu li o livro, o Evangelho, o que a minha consciência fez? Expandiu. Eu entendi rápido que a vida não acabava. Meu medo podia parar ali. Foi muito rápido o meu entendimento. A consciência minha expandiu. Porque ela não expande só no mundo espiritual. Agora aqui, se alguém compreender isso que eu estou dizendo e sentir no seu coração a continuidade da vida, há uma expansão da consciência. Então, quando a minha consciência expande, eu vou olhar para aqueles que estão na vida material, ou para aqueles que eu deixei, aqueles que eu não estou convivendo, com um olhar diferente. Puxa vida, eu estava do lado. Por que eu não falei que gostava? Por que eu não dei a mão? Por que eu não ofereci flores? Por que eu não sentei do lado? Por que eu fui responder tão agressivamente? Porque a gente é defensivo, né? Então isso é uma expansão de consciência. Que o juízo final acontece
toda vez que a gente encontra um juízo sobre qualquer coisa, sobre qualquer situação, sobre qualquer pessoa que chega na nossa vida, nós vamos fazer um juízo dela instantâneo, até mesmo sem conhecer. Eu não fui com a cara do fulano, eu não gostei do jeito, ou então, nossa, que cara legal. É o juízo que nós fazemos. Então, só que é tudo graduado, né? Degrauzinho. Não é tudo de uma vez. Então, chegar no mundo espiritual, que era o que eu queria aprender, que tinha que ter uma continuidade para minha mãe, ela está com 60 e não foi ainda. E não vai tão cedo. Que é que ela gosta da terra. Ela gosta do ambiente dela. Bem que isso não é o que segura, né? Tem vitalidade. Mas hoje, o meu entendimento, o entendimento dela, do meu sobrinho, das pessoas de casa, de quem convive com a gente, é diferente. Nós vamos chegar num momento. Eu me lembro do seu Pedro, ele era presidente do centro de Nipuã. O seu Pedro teve um câncer. E ele no pulmão, ele lutou o que ele pôde, espírita a vida inteira. Ele lutou o que ele pôde. Ele fez cirurgia espiritual, tratamento espiritual, ele fez tudo que era possível. Mas ele não fez tratamento físico e não conseguiu conter. Eu liguei para ele uma segunda-feira e disse, eu sabia do quadro dele, estava no HB. Falei, seu Pedro, como é que o senhor está? Aquela ideia que a gente acha que vai confortar os outros, porque a gente sabe que ele vai desencarnar e ele não sabe, né? Essa era a minha visão. Dá um passe nele lá de longe. Como é que o senhor está? Fica tranquilo. Os médicos estão aí, vai ajudar. Ele falou assim, para mim, desse jeito, falou. Eu lembro, eu não vi, mas eu sei que ele fez assim com a mão, porque era o jeito dele. O marido da Dona Cida. Ele chamava eu de Mirto. Mirto, fica tranquilo, tá tudo certo. Falei, como é que tá certo? Vai desencarnar, tá morrendo. Qualquer um dá uma tremidinha. Fica calmo, é uma questão de dias. Logo eu estarei em casa. E ele desencarna no sábado. Mas a naturalidade, eu percebi naquele dia que o espiritismo tinha entrado inteiramente dentro dele, dado uma substância dentro dele, tinha substanciado tanto, que para ele lutou enquanto pôde. O Chico Xavier disse, confie na espiritualidade, tenho fé, mas tomo os meus remédios religiosamente. Nós não podemos negar. E o Kardec é direto, nós temos que aceitar a ciência, a medicina, não podemos negar. Mas nós temos que saber que vai chegar um momento para todos nós que nós vamos fazer essa passagem. E nós não precisamos ter esse medo todo, porque ninguém vai jogar na nossa cara, vai nos cobrar tudo de uma vez. Aliás, em momento nenhum ninguém vai nos cobrar nada. Lembra do irmão Silveira, do nosso lar? O André Luiz viu um rosto conhecido. Parece que eu conheço, mas a gente quando não sabe que deve, dá uma desviada, né? Será que é Buda de calçada? Vá que é. E o irmão Silveira viu o André Luiz de longe, falou, irmão André, imagina, ele falou, você não me lembra de mim? Eu sou Silveira. É claro que ele lembrou. O pai do André Luiz está lá no livro. Quitou uma dívida quando desencarnou o pai de Silveira, que devia para o pai do André Luiz. O pai do André Luiz foi lá e cobrou. E a mãe do André Luiz, que era boa, querendo, não, deixa, querendo entrar em mim, falou, olha mulher, isso aqui é assunto de negócio. Mulher, naquele tempo era da cozinha. Não é mais não. Mudou. E tiraram ela fora. E o pai do André Luiz retirou todos os bens que lhe eram devidos. E nunca mais se viram. Aí o André Luiz meio encolhido, imagina, ele lembrou, né? E o outro chegou das caravanas, né? Lindo, quase montado num cavalo branco, flutuando, de tão evoluído. Como é que pode estar tão evoluído? E eu aqui, torto ainda, o André Luiz, machucado. Falei, André, não se acanhe, André. Quando aconteceu aquele episódio da desencarnação do meu pai, nós recebemos a maior bênção.
Nós fomos morar no interior, numa vida muito humilde, diferente da que tínhamos, de acabávamos de perder. E lá nós lutamos, nós estudamos, nos fortalecemos e salvamos a nossa encarnação, André. Se não fosse você, meu irmão, o que seria de mim? Ou seja, olha o aprendizado. Na vida maior, o Silveira, não era o Silveira que ia cobrar do André. Eu sabia que você ia chegar aqui. Você lembra lá o que você fez? Você é a gente, sou eu. Tudo o que eu sofri por causa de você. Eu tinha uma vida farta, eu passei necessidade. Ele não fez isso, porque ele havia evoluído, crescido, tanto na terra como no mundo maior. Tanto é que ele é um dos samaritanos que vem socorrer-nos aqui na terra. Porque a consciência expandiu. E nós podemos fazer isso sempre, toda vez que a gente lê, a gente recebe uma mensagem na porta. 100% leu a mensagem já? Não fala não, só pensa. Vai ficar feio. Muitas vezes não. Eu não li, estou falando por mim, está aqui no bolso. Também eu não parei de falar da hora que eu cheguei. Mas não li ainda. Às vezes, esse trechinho é uma frase que vai produzir que a nossa consciência se expanda. E para que a gente consiga estender um perdão até chegar em casa, porque tem alguém nos esperando, sempre tem ou está conosco, justamente aquilo que vai nos aliviar, está nesse pedacinho de papel, está nessas singelas palavras, simples palavras. Não estou falando nada de diferente, que ninguém tem ouvido, mas resgatar o nosso interesse por socorrer-se, por se fortalecer. Eu já sei que eu tenho que desencarnar, eu sei que os meus entes queridos têm que desencarnar, eu preciso resolver a situação dentro de mim, porque senão eu vou começar a chorar agora. E se a minha mãe for, se a minha mãe for, se meu pai for, e quando eles for, eu posso ir primeiro? Então não adianta essa ansiedade. Eu preciso do entendimento, eu preciso estudar mesmo, eu preciso pegar livro, eu preciso ouvir palestra, eu preciso conversar com quem tem essa convicção de vida eterna, para resolver esse problema dentro de mim, resolver de vez. Os nossos jovens não estão tão preocupados com isso. Eles chegam no mundo espiritual como quem chega numa faculdade. Não se comprometeram, não erraram tanto como nós que já estamos há mais tempo. É muito mais fácil, é muito mais leve. E nós achamos que está tudo errado, né? Que tem que ir o mais velho primeiro e o mais jovem ficar. Mas o conceito de Deus é diferente do nosso. A programação espiritual é outra. Nós precisamos ser mais ativos naquilo que nós escolhemos para o nosso crescimento. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, eu não lembro tudo, mas ele diz que se eu der meu corpo para ser queimado e não tiver caridade, não valeu nada. Se eu pegar os meus bens, vender e distribuir a quem precisa, e não tiver amor, caridade, não serve para nada. Se eu estudar a doutrina espírita, eu entender que a vida continua, e também não tiver caridade, não serviu para nada. Por quê? Porque eu não tenho obras. Tudo bem, eu sei que eu vou chegar no mundo espiritual, mas com as mãos vazias, sem ter amparado ninguém. E a caridade para nós não tem jeito de existir se não estiver envolvida com o nosso tempo, com as nossas mãos, se não tiver parte de nós naquilo. Porque que é o amor? O nosso movimento, a nossa ligação com aquilo. Então, se eu não estiver envolvido, não está valendo. Fala, mas se eu comprar e mandar levar? Se eu comprar com o meu dinheiro, eu trabalhei, eu me envolvi. Os meus recursos, eu economizei para poder fazer aquilo
aí eu estou envolvido. Eu não poderia estar, mas eu indiquei, mas eu economizei, eu me envolvi. Tem um sentido. Porque se não for assim, não tiver nada de meu naquilo que é feito, não funciona. A casa espírita distribui alimentos, ajuda muitas pessoas. Mas se a gente não participar, às vezes o dirigente, eu mesmo falo por mim, o pessoal monta, as meninas fazem a cesta, grupo de mães, levam lá, distribui. Não tem nada de meu naquilo lá. E aquilo não é, eu não faço a caridade. Mesmo dirigindo o centro, agora não sou mais eu, o Fernando, não sou mais nada. Não tem nada de meu naquilo, não tem participação minha. Eu tenho consciência de que aqueles gestos não me servem para nada. Eu tenho que pôr minha mão, eu tenho que pôr o meu tempo. Tudo bem, ele pode estar ligado de mim pelo trabalho da psicografia, tudo, mas eu respondo por uma parte. Então, esse envolvimento com o aprendizado espírita, com o aprendizado do Evangelho, tem que ser nosso. E não dá mais tempo para ficar esperando. Não dá. A Mel, né, a nossa companheirinha espiritual, diz o seguinte: enquanto um papel de bala for lançado ao chão, não entendemos o amor. Hoje eu questionei uma coisa com ela, com a espiritualidade, ela me respondeu: Jesus só ensinou a amar. Porque se eu jogo um papel de bala e não pego, alguém vai ter que pegar. Ou eu estou poluindo a natureza, ou eu estou deixando serviço para os outros. Cadê o meu amor? Cadê o meu gesto de carinho? Ah, mas eu amo a minha família. Com certeza. A nossa natureza faz isso. Não tem como não amar. Nós descendemos deles, somos criados. Como é que eu não vou gostar da minha mãe? Se o próprio Evangelho diz honrar pai e mãe, não vamos dizer que os nossos pais em todo momento são fáceis. E nem que nós sejamos fáceis. Nós temos opiniões. No Evangelho, quando trata da moral estranha, Jesus diz: eu trago o fogo e a espada. Quero que o fogo se alastre, que a espada corte. Quero ver filho contra pai, pai contra mãe, genro contra sogra. Chama moral estranha. Ele falava do conhecimento, das ideias, do pensamento. É normal dentro de uma casa a gente não entender com todo mundo, não combinar. Hoje um pai me procurou, falou: rapaz, ele não é espírita. Eu estou vivendo um momento, rapaz. Eu nunca esperei isso na minha vida, viver o que eu estou vivendo. Criei uma filha, está com 21 anos, menina é linda, inteligente, estudiosa. De uns tempos para cá, não tem horário mais para chegar em casa. Eu falo, ela ouve, mas não faz. Eu estou desesperado. Eu não sei, eu perguntei: mas você já conversou com ela? Conversei, mas e aí? Não quer nem saber. A mãe conversou? A mãe conversa, mas ela não está nem aí. Eu fiz uma outra pergunta: mas de que forma foi falado? Porque muitas vezes a gente fala impondo, né? Eu vou conversar com meu filho, mas é aqui, ó. Tem que ser este é o jeito certo. Mas e a mente de cada um? A evolução de cada um, ela tem que ser considerada. Tem que ser considerado, porque senão ela não vai aceitar o que a gente está falando. Ele conhece o ambiente que ela está vivendo? Claro que não. Ele não, na verdade, ele não se preparou para o mundo. Ele se preparou enquanto estava no seu campo de visão, e não para depois. É a mesma coisa, nós não nos preparamos aqui para a vida física, muito menos para a vida espiritual. Ah, mas eu vou... Essa semana eu psicografei uma carta, lá em Bauru, um pai, era o pai e a madrasta. O menino desencarnou, ele disse o seguinte, e eu perguntei para ele: vocês frequentam o centro? Até para encaminhar para o trabalho, né? Ah, nós sempre fomos espíritas. Perguntei ele. Ah, era muito difícil ele ir. Ele até gostava.
mas dificilmente ele ia. Mas ele entendia desse jeito. A pessoa tem que entender, pelo amor de Deus, não é alguma coisa. A esperança era essa, faz 1 mês. Não, 3 meses. E ele escreve. E no meio da carta, eu me lembrei disso porque gravou. Ele fala: pai, cheguei aqui sem entender muito, mas do pouquinho que eu lembrei fez uma diferença danada. Foi muito importante para mim. Mas é o entendimento. Talvez ele tenha ido pouco, mas tenha absorvido, tenha penetrado nele a ideia da continuidade da vida, porque isso é muito importante. Se não entrar na nossa mente essa certeza de que a vida continua, nós andamos com um alfinetinho espetado, apontado para nós. Qualquer momento vai doer, qualquer ameaça vai doer, porque em algum momento vai ter que acontecer a passagem, em algum momento. Então é importante que a gente estude, que a gente aprenda e tenha esse ideal verdadeiro. Hoje eu fui de um grupo de pessoas que não são espíritas, tinha um pastor, e alguém estava me apresentando para aquele grupo. Olha, esse aqui é o Nilton, do Centro Espírita. Vocês sabem como é que é, né? Ele é envolvido com a caridade. Essa é a visão que as pessoas têm de nós, gente. Que nós somos envolvidos com caridade. Que nós temos uma certa cultura, que nós lemos. É assim que as pessoas nos veem, nós temos que honrar. Realmente temos que ser isso. Não só de fala, mas de fato. As pessoas nos veem como caridosos, como pessoas do bem, e nós seremos cobrados por isso. O Pequeno Príncipe, no livro diz: tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. E o Dimas, nosso instrutor espiritual, diz: mais importante do que aquilo que você diz é aquilo que o outro entende, porque cada um reage segundo entende. Então nós temos que ser claro. A ideia de continuidade da vida e a ideia de caridade tem que estar muito clara dentro de nós. Algumas pessoas criticam alguns livros do Bacelli. Eu não posso criticar porque eu gosto muito dele, sou amigo dele. E não vejo isso. Porque ele fala do mundo espiritual de uma forma mais rasgada, né? Desseca o espírito assim de uma forma. Mas será que é assim? Será que é desse jeito? Ele fala de uma forma. Imagina o nosso lar há 75 anos atrás. Caiu como uma bomba na terra. Todo mundo ficou de olho. Hoje é a mesma coisa. Por que está se repetindo? O próprio Emmanuel, o Chico perguntou: Emmanuel, não seria o momento de a espiritualidade enviar para a terra informações mais científicas, informações que façam a diferença na mudança aqui, tecnológica, na saúde? O Emmanuel responde: vocês não aprenderam nem o evangelho que a gente passa, muito menos vai aprender o outro. Porque nós, por natureza, vamos pular pelo que é mais fácil. É natural sentar no banco da frente, chegar no primeiro lugar, instinto de conservação. É natural. Mas nós temos que perder, porque no mundo espiritual não é assim. A gente se mata dentro de casa com a mãe por conta da calça jeans. Tem 15, mas tem que ser aquela que tem um vinco. Não pode ser outra. E no mundo espiritual, vocês acham que vai ter uma calça jeans? Se tem, é para todo mundo. Tem um guarda-roupa lá prontinho, eu vou lá e compro a minha roupa do jeito que eu quero. Eu não acredito que no mundo espiritual todo mundo usa uniforme, né? A gente tem essa ideia, né? Todo mundo de branco, uma camisa assim, uma gola assim, né? Aquela do André Luiz, daquele jeito. Umas calças que o Gabriel chamava calça de Deus, que é um elástico, que ridícula. Né? Parece que a gente está sem roupa. O vento, Deus me livre. Será que vai ser? Não.
Eu vejo jovens de calça jeans, as pessoas de roupa normal. Eu nunca vi ninguém com uma roupa, se o espírito de luz, né, chegar o Emmanuel com uma vestimenta prateada, com uma ponta aqui, igual de Marte, que a gente vê nos filmes. Nós temos isso na cabeça, não é? A pessoa pergunta: eu sonhei com uma pessoa desencarnada, mas eu só via daqui para cima. O que será que quer dizer isso? Porque você só olhou para cima. Porque não tem metade do espírito. O que quer dizer isso? Um outro me perguntou: eu sonhei com dentadura. O que é isso? Quando eu sonho com dentadura é morte. Eu falei: só se mordeu o outro. Nós somos criados assim, gente. Parece brincadeira. Nós ouvimos isso. Eu estou falando de espiritismo ainda, tá? Nós somos criados dessa forma. Nós somos criados com a Branca de Neve. Nós temos a esperança que uma varinha vai mudar tudo, né? Pá! Nós somos criados que vem o príncipe num cavalo, né, branco, que o sapo vai virar príncipe. Casou com o sapo, vai ficar com o sapo. Se casar com o príncipe, pode ser que ele vira sapo, mas o contrário é difícil. Então nós temos essas crenças. Nós achamos que em algum momento a pessoa está desencarnando e fala assim: meu Deus, segura. Por quê? Claro que a gente quer que segura. Nos momentos das pessoas que eu estive próximo em desencarnando comigo no hospital, que eu sabia que não tinha mais jeito. Se eu tivesse uma cordinha, eu puxava para baixo. Se eu tivesse uma injeção que curasse, eu faria. E é natural. Mas não é assim. Nós temos que entender o mundo espiritual como este mundo. Meu filho chegou criança, ele continua crescendo numa velocidade maior. Aqueles que nos amam continuam amando, e aqueles que não gostam vão se esforçar para gostar, porque tem que evoluir. Então nós precisamos de umas mudanças. A doutrina espírita não ensina essas coisas que nós somos criados. Quando a gente desencarna, tem que passar pelo menos umas horinhas para o umbral. Onde é que está escrito isso na doutrina espírita? Que parte? Que eu não li. Se alguém leu, me mostra, por favor. Algumas horinhas no umbral. Não tem nada disso. O Chico Xavier disse que quando nós desencarnamos, nós somos endereçados para a família da ideia, para aquilo que a gente pensa. Se eu penso positivo, eu vou viver com pessoas positivas. Se eu penso em amor, né, tem minha avó no mundo espiritual, hoje, chega lá, quem que eu vou querer? Não, hoje eu vou procurar o Dimas, né, o Gabriel, que já está mais íntimo. Já sei que estão preparados. Mas é fatal que eu vou procurar esse, não vou? Trabalhei com eles um tempo, vou procurar aqueles que eu conheço. Onde é que eles estão? Eu vou ser endereçado para essa família. Agora eu vou para o mundo espiritual, uma colônia. Vamos para o nosso lar. Todo mundo quer o nosso lar, que lá é bom. Mas não tem carne, hein? Lá no livro tirou a carne, tirou a comida. Eu já não sirvo. Mas a gente chegar no mundo espiritual e a gente acha que vai chegar lá. O André Luiz mostra, vai receber aquela sopinha, não tem. Tem uma comida. Nós estamos, o perispírito, o Chico diz, no DVD, no livro também, tem Pinga Fogo, que nós vamos nos demorar para desprender da carne. É uma questão também de gosto, mas que precisa ainda. Hoje tem outras formas, mas que ele jamais ia dizer contra a pecuária. Chico era muito cuidadoso. Mas lá no nosso lar nós vamos encontrar num determinado momento que se fala de quando o governador proibiu a alimentação. Não é que proibiu, ninguém vai comer mais. Teve treinamento para isso, tá, gente? Não é assim, ó, hoje ninguém come mais. Vai desnutrir todo mundo. Foram treinando para isso. Teve tráfico de carne. Ou seja, eles pegavam carne em algum lugar e traziam para dentro do nosso lar. Uma colônia evoluída. Aí nós vamos para um ambiente desse. Nós não vamos chegar lá e não vamos comer. O perispírito está habituado a isso. A fazer xixi, a todas as excreções que nós tivermos. Todas. O perispírito é o MOB, modelo organizador biológico. Não é o perispírito que é uma cópia do corpo, é o corpo que é uma cópia do perispírito, é diferente. É diferente. Por isso que quando se desfaz, se desintegra esse corpo, o outro não faz nada. Ele continua igual.
Nós temos que ter isso claro em nossa vida, para não chegar no mundo espiritual e achar que a gente vai sentar na frente, que o copo de Coca-Cola que estiver mais cheio é o nosso, que nós sempre vamos levar vantagem em tudo. É por isso, é aí que entra o entendimento da doutrina espírita e a caridade. Porque a caridade é o quê? Se alguém lhe pedir a capa, dele também a túnica. Se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos, ande 2000 com ele. Isso é caridade. É esse sentimento. Eu estou assistindo aquele que precisa, eu estou dando comida para ele, isso é um gesto. Então, uma cesta básica para ele, físico. Mas nesse espaço, tem o meu desejo para que a dor daquela família diminua. Tem o meu desejo, né, de que trabalhando, tudo que faz aos pequeninos é a mim que estás fazendo. Estou fazendo para Jesus. Estou fortalecendo o meu interior. A caridade é esse preparo para ficar bem no mundo espiritual. Não é se não fizer caridade vai para o inferno. Não é isso. Não precisa ir para o inferno. Tem pessoas que já vivem uma situação infernal, ela não tem paz e não deixa os outros em paz. Se arruma de um lado, ela dá um jeito de estragar do outro. Mas por que essa criatura foi reencarnar nessa casa, né? Porque são os agregados, né? Às vezes é um genro, é uma nora. Dos filhos a gente não vai falar. Um primo. Para que essa criatura, da onde? Né? A gente pensa assim, o que eu fiz na vida passada para merecer isso? Você trabalhou no bem, adquiriu recursos espirituais de paciência, agora voltou com essa criatura para ajudá-la. Foi isso que você fez. Porque a gente sempre acha que a dor está ligada à maldade do passado. E o Evangelho diz que a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Mas que negócio é esse? Qual que é a diferença de dor e sofrimento? Dor é o que eu sinto, o sofrimento é como eu entendo a dor. O seu Pedro, que estava desencarnando, que eu contei, ele tinha dor, óbvio. Mas ele não estava sofrendo. Ele entendeu a necessidade. Eu preciso entender isso. O bem que a caridade me faz, o quanto ela me promove, o quanto ela me envolve com as coisas boas, para eu ter paz. Não está todo mundo, estou pagando de outras vidas. Claro, a gente tem débito. Do mesmo jeito que no mundo espiritual, eu disse no início, a consciência não passa aquele filme assim, de uma vez, né, um longa-metragem, deve passar um trailer, bem pequenininho, um flash, uma coisinha, né? Mas não tudo. Na Terra a mesma coisa. Eu não chego aqui com todas as minhas dívidas, com todos os boletos, né, para pagar. Eu pago alguns. Até cartão de crédito dá a opção de parcelar o que está lá. Imagina se Deus não daria. Tudo bem que tem um juro, né? Mas com Deus também tem juro. Nós vamos empregar mais amor. Nós começamos a vir na casa espírita, estudar, entender. É comum isso, alguém fala assim, nossa, depois que comecei nesse centro, parece que minha vida desabou, parece que só foi eu ir. Comecei a ter um problema atrás do outro. O que aconteceu? Informações positivas vão entrando em nós. Nós vamos nos fortalecendo. Fortalecidos, nós podemos receber a prova que nos faz maiores. É normal. O Evangelho já tinha dito isso, né? A quem mais será dado, mais lhe será cobrado. Mas nós não gostamos de ser cobrado. Eu não quero ser cobrado. Eu quero ter uma vida tranquila, pacífica, sem coisas que me impulsionam a crescer. A gente não cresce, não sai do lugar. Às vezes a gente quer o comodismo, né? Quer aquela zona de conforto. Como é gostoso. Hoje a gente fala assim, por que fez frio? Só Deus pode responder isso. Estava tão bom o calor, é só chover que faz frio. Mas se não chovesse também estava tudo seco. Aí semana passada o quê? Que poeira é essa? Que não para uma casa limpa. Que calor de doido. Não tem acordo não. Todo mundo tinha que ser Deus para dar. Ia dar briga entre Deus.
Porque um fazia chover, outro parava a chuva. Ou seja, falta-nos entendimento. É justamente o que a doutrina vem trazer. Entendimento para nós. A vida continua, para que tanta pressa? Não vai parar. Que tanta pressa, quero fazer. Não vai parar, você vai ter que fazer em algum momento. Mas quando vai parar? Nunca. Nunca vou parar de sofrer, não. Porque todo crescimento tem uma forma. Enquanto eu não entender, eu vou estar sofrendo. A partir que eu entendo, eu deixo de sofrer. Eu posso passar pela dor. Às vezes ela é física, ela é necessária. Mas a partir que eu entendo, não, realmente, a vontade de Deus, se isso aconteceu, tinha um programa maior que nós não podemos entender. Então, cabe-nos estudar. E o estudo é a porta que se abre para a gente seguir. E a caridade, ela é uma bandagem, uma pomadinha que a gente passa no pé para poder caminhar, porque cansa, dói. A justiça de Deus nunca vem desacompanhada da misericórdia. E a misericórdia é o entendimento. Então tenhamos o entendimento necessário. Se estamos na doutrina espírita, vamos estudar. Vamos aprender. Vamos fazer caridade. Porque se nós tivermos entendimento, que é a aceitação, e a caridade que nos permite caminhar, está tudo certo. Nós vamos deixar de sofrer. Eu agradeço a Deus ter conhecido a doutrina espírita, que me fortalece a cada dia, porque todos os dias nós temos provas. E eu não peço a Deus que me tire as provas, porque eu vou ficar ocioso, vou ficar vagabundo. Nunca pedi na oração, Senhor, me tira isso. Eu sempre tento entender o que Ele quer mostrar. Ele não, a vida, né? O que eu tenho que ver nessa situação? Hoje me aconteceu uma situação, não sei se é desagradável, mas que me fez pensar. E eu perguntei para o Dimas, meu instrutor, o que eu faço? Ele disse, não faça nada. E eu continuei em oração. E ele falou de novo, mais para frente, não faça nada. E na terceira vez, não faça nada. Não fiz nada. E deu tudo certo. E vai ficar melhor, porque qualquer ato que a gente tenha, qualquer gesto, nos momentos de incompreensão, de revolta, podem nos causar sérios prejuízos para a evolução moral. Nós não estamos na terra de brincadeira. Nós estamos numa oportunidade de nos tornar melhores, com a oportunidade de fazer o bem para o outro. Sem caridade e amor, nós vamos ter mais reencarnações para aprender a ter caridade e amor. Não tem outro caminho. Então vamos fazer agora. A caridade da paciência, da palavra, do gesto, da oração, do carinho, do silêncio. Tudo isso é caridade. Façamos com amor. Vamos tornar a nossa vida um exemplo para os outros. Para que a gente possa ser seguido. Se tiver que explodir, explode sozinho no quarto. Bate a cabeça na parede, ninguém vai ver. Rola no chão. Ninguém viu. Sai lindinho pela rua, sorrindo. O Chico falava, se tiver que chorar, se tranca no quarto, chora, enxuga a lágrima e vai trabalhar. Podemos fazer isso com um amigo, com alguém muito querido, mas não vamos explodir no meio dos outros. Não vamos estender mau exemplo só porque a gente não está bem naquele momento. Porque depois nós vamos voltar a ficar bem e a marca já ficou. Já aconteceu, quem pega? Aí alguém vai lembrar, esse cara aí... Não esquece não. Quem apanha não esquece. Quem bate pouco tempo não lembra mais. Mas aquele que ficou marcado pelo tempo. Um amigo me liga 21 anos depois. Não falei quase nada com ele, não deu tempo, estava vindo para cá. Mas qualquer conversa que estendêssemos seria agradável, porque fomos na infância muito felizes. E isso é muito bom. É como se nos encontrássemos com alguém que amamos muito no mundo espiritual. Com alguém que tem prazer de estar perto. Como encontramos aquele amigo aqui.
como eu vi vários aqui da nossa casa, daqui. Como é bom ter esse abraço. Como é bom deixar de lado qualquer receio e amar. Jesus só nos ensinou a amar. Muito obrigado, muita paz, e que possam as bênçãos de Deus, de Jesus, penetrarem os nossos corações, e que nós possamos seguir crendo na continuidade da vida e nos benefícios da caridade, com essas duas asas, que é a intelectual e a moral, nós haveremos de chegar longe. Muito obrigado, que Jesus os abençoe.